E aí, alunos, tudo bem? Conseguiram fazer a tarefa? Os exercícios propostos para a sala de aula de hoje? Então eu vou explicar algum deles para vocês. Só aqueles que são considerados situação de problemas, porque alguns é conhecimento de tabuada. Aí vocês, se não acertarem, têm que rever a tabuada. Tudo bem? Então vamos passar aqui para a tela seguinte. Então vamos corrigir agora esse exercício 2 da página 8. Esse exercício eu considero uma situação problema. O que é uma situação problema? Ele está me apresentando uma situação que eu tenho que resolver para uma determinada ocasião, mas também eu tenho que deixar algo preparado para que, se isso evoluir, eu possa também resolver o exercício com rapidez. Eu vou criar um método, vou criar uma fórmula para resolver esse exercício. Então, primeiro eu vou ler. Em certa colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Depois de 3 horas, qual o número de bactérias originadas de uma só bactéria? E depois de 8 horas. Então, ele me traz duas perguntas. Primeira pergunta: depois de 3 horas, qual o número de bactérias originadas de uma só bactéria? E a outra pergunta: e depois de 8 horas? Então, uma só bactéria ela vai produzir algumas bactérias em 3 horas e também em 8 horas. Então, tem que arrumar uma fórmula que responda essa pergunta para 3 horas, para 8 horas, para 10 horas e assim por diante. Então, para isso, primeiro tem que testar o fenômeno. E tem uma regra, tem uma condição de existência desse fenômeno. A condição de existência está escrita aqui no texto. Ó. Em certa colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Então, isso é importante. Essa parte do texto é muito importante. Então, vamos grifar. Em certa colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Então, nós vamos trabalhar com essa ideia. Voltamos aqui, então, para a nossa exemplificação. Então, eu tenho aqui a primeira bactéria. Essa bactéria originou sem que nenhum tempo se passasse. Ela está aqui. Começou agora o fenômeno. Agora passou 1 hora. Eu tive essa bactéria se desenvolvendo em duas. Passou mais 1 hora. Eu tenho essa bactéria se desenvolvendo em duas e essa outra também se desenvolvendo em duas. Passou mais 1 hora. Eu tenho essa bactéria se desenvolvendo em duas, essa se dividindo em duas, essa se dividindo em duas e essa se dividindo em duas. Se eu for olhar, quando começou o fenômeno, eu tinha uma bactéria. Passou 1 hora, eu tenho duas. Passou 2 horas, eu tenho 4. Passou 3 horas, eu tenho 8. Tem um fenômeno acontecendo aqui que eu posso avaliar dessa situação. Vamos considerar então que o meu tempo da primeira bactéria, como não passou tempo nenhum, fosse meu tempo zero. E esse expoente dessa potência, que eu criei aqui embaixo, esse expoente é zero. Então, 2 elevado ao tempo zero. Depois passou 1 hora, 2 elevado ao tempo 1. Passaram-se 2 horas, 2 elevado ao tempo 2. Passaram-se 3 horas, 2 elevado ao tempo 3. 2 elevado a zero é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 são 4. 2 elevado ao cubo, 8. Então, está respondida a minha primeira pergunta. Depois de 3 horas, qual o número de bactérias originadas de uma só bactéria? Seria 2 elevado ao cubo, que é 8. Olha que interessante, aqui nós temos algumas informações que nós já estudamos na aula. Todo número diferente de zero elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é 1. Todo número
elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1, 2. E aqui eu tenho dois casos particulares de expoente. 2 elevado a 2, eu não falo 2 elevado a 2, eu falo 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 3, eu não falo 2 elevado a 3, eu falo 2 elevado ao cubo. Então, são quatro situações que nós já estudamos hoje que foram apresentadas nesse exercício. Aqui do lado, dá a explicação de tudo isso que aconteceu. Então, 2 a cada hora, logo, na hora 0, temos uma bactéria. Na primeira hora, 2 bactérias. Na hora 2, 4 bactérias. E na hora 3, 8 bactérias, que é a resposta da questão da primeira pergunta, 8 bactérias. Agora, qual seria a resposta da segunda questão? Que seria, e depois de 8 horas? Se eu já determinei o fenômeno que está ocorrendo, eu sei que o meu expoente seria o tempo, então, para 8 horas, eu levo 2 a 8, que daria 256 bactérias. Ok? Vamos então agora resolver o nosso exercício 3 da página 8. Também faz parte do nosso exercício de sala. Vamos ler o texto. Um prédio de apartamento tem 4 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Quantas vagas há na garagem desse prédio? De novo, uma situação-problema, que ele me dá uma lei, eu tenho que identificar qual é a lei e responder a pergunta. A pergunta é: quantas vagas há na garagem desse prédio? Quantas vagas há na garagem desse prédio? Qual é a lei de formação? Vamos ver a lei. Um prédio tem 4 andares. Em cada andar, 4 apartamentos. Para cada apartamento, 4 vagas na garagem. Essa é a minha lei de formação. Criei, para isso, um esqueminha para entender o que está acontecendo. Então, a primeira lei. Um prédio de apartamento tem 4 andares. 1, 2, 3, 4 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos. 1, 2, 3, 4. Nesse andar tem 4 apartamentos. Nesse andar também vai ter 4 apartamentos. Nesse 4 e nesse 4. Em cada apartamento, há 4 vagas de garagem. 1, 2, 3, 4 vagas para esse apartamento. Para esse apartamento, 1, 2, 3, 4 vagas. Para esse apartamento, 1, 2, 3, 4 vagas. Para esse apartamento, 1, 2, 3, 4 vagas. Isso vai ocorrer em todos os andares. E eu tenho 4 andares. Então, eu tenho 4 andares. Cada andar, 4 apartamentos. Logo, 4 apartamentos vezes 4 andares vai me dar 16 apartamentos. Se eu tenho 16 apartamentos e cada apartamento tem 4 vagas de garagem, logo, 16 apartamentos vezes 4 vagas vai me dar 60 vagas de garagem. Então, quantas vagas de garagem há nesse prédio? 64 vagas, que é igual a 4 ao cubo, que é igual a 64. Como que eu cheguei nessa informação 4 ao cubo igual a 64? Porque eu percebi que, quando eu multipliquei quarto apartamento vezes os 4 andares, me deu 16 apartamentos. Depois eu peguei os 16 apartamentos, que era 4 vezes 4, e multipliquei por cada um por 4 vagas de garagem. Então eu fiquei com a situação de 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 ao cubo. Ok? Isso me deu como se eu tivesse uma
uma lei de formação. E analisando, eu posso utilizar caso o exercício pedisse mais outra informação. Tudo bem? Então, a resposta, 4 ao cubo, 64. Para finalizar, então, aqui estão as respostas de todos os exercícios que foi passado em sala de aula. Vamos dar atenção especial a esse exercício aqui, que é o exercício 6, que a resposta está aqui. Esse exercício 6 talvez possa ter trazido alguma dúvida para vocês. Vamos ver aqui o A. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 400 mil quilômetros. Ele quer que eu escreva 400 mil quilômetros em potência de 10. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso escrever 400 mil quilômetros assim, não posso? 4 vezes 100 mil. Quatro vezes 100 mil vai dar 400 mil, concorda? O que é esse 100 mil em potência de 10? Não é igual a 10 elevado ao número de zeros que tem esse número. Então, são 3, 5. Não seria 10 elevado à quinta? Então, para isso virar o que o exercício A pede, é só multiplicar por 4. 4 vezes 10 à quinta. Esse 5 não ficou legal, né? Vamos melhorar. Fazer um 5 bonito. 5 apresentável. Melhorou. Então ficou 10 elevado à quinta. Vamos responder a B agora. No ano 2000, a população brasileira se aproximará de 200 milhões de habitantes. Para escrever isso, 200 milhões de habitantes, eu não posso escrever 2 vezes 100 milhões. Não posso escrever 2 vezes 100 milhões? 100 milhões não seria uma potência de 10? 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 zeros. Então, para isso ficar igual à resposta B, só multiplico por 2. Entendeu? Daí está a resposta da letra A e da letra B. Tudo bem? Que está aqui, ó, exercício 6. O A e o B. Ok? Então, com isso, finaliza a nossa tarefinha de sala de hoje. Então, vou deixar uma tarefa para vocês fazerem lá no nosso portfólio. Vocês vão verificar que lá vai ter uma tarefinha para ser entregue na próxima aula. Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima semana.